E eu falo agora com o CEO do Beef Point e Agrotalento, o Miguel da Rocha Cavalcante. Miguel, muito bom dia e mais uma vez seja bem-vindo ao nosso Dia a Dia Rural. Já participou bastante aqui com a gente para conversar com o Tavinho, né? Muito bom, bom dia, João. Alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui de novo, agora com você. A gente que agradece. Hoje a gente vai falar então do Beef Point Texas 2025. É isso mesmo, né? É isso mesmo. É então uma expedição para que os pecuaristas, né, e os interessados possam aprender com a pecuária de corte lá do Texas, que é uma pecuária que é muito relevante para os Estados Unidos, né? O Texas enquanto região produtora. Sim, o Texas é o maior estado dos Estados Unidos e é a maior pecuária dos Estados Unidos. É um lugar famoso e tradicional e glamuroso e tem uma pecuária muito importante. A gente está organizando a nossa sétima missão técnica para o Texas. A gente já fez 13 missões técnicas para diferentes lugares do mundo, mas para o Texas essa é a sétima. Vai ser agora de 26 de abril, que é um sábado. A gente embarca no dia 26 de abril, num sábado, para o Texas, e fica até volta no outro domingo, no 4 de maio. Então é uma semana de imersão, visitando confinamentos, fazendas de genética, fazendas de cria, fazenda de recria, que é uma coisa bem rara nos Estados Unidos, mas a gente vai visitar uma, que inclusive é gerenciada por um brasileiro, um técnico brasileiro, visitar 3 universidades. Então tem toda uma visita técnica e uma visão da pecuária como um todo, começando na genética e indo até a carne, né? A gente também vai comer carne muito boa nessa viagem. Imagina então que tenha sido justamente essa a intenção de vocês quando vocês montam um roteiro ali que começa. Eu acho que eu não sei falar o nome dessa cidade. É Amarillo que fala mesmo? Amarillo, o Amarillo e nome da acaba cidade em é Houston, Amarillo. né? Então vocês vão fazer todo esse Isso. trajeto pelo estado, justamente para respeitar e para o pessoal entender esse conhecimento ponto a ponto da cadeia produtiva por lá. Isso. O Texas é muito grande, né? Então a gente voa, a gente chega do Brasil, a gente vai para Houston. A gente chega em Houston, a gente pega mais um voo e vai para Amarillo. Amarillo é no norte do Texas. A gente pega um ônibus da nossa viagem, do nosso grupo, e a gente vai de ônibus descendo de Amarillo até Houston, fazendo uma série de paradas né, durante uma semana, dormindo em diferentes cidades, visitando diferentes fazendas, visitando confinamentos, universidades. Então tem todo um tour aí. E aí, quando a gente chega em Houston, é a última cidade. E aí, no sábado, no dia 3 de maio, a gente pega o avião de volta para o Brasil, chega aqui no domingo 4 de maio. E volta. A gente tava, acho que você estava acompanhando a nossa repórter Renata Afonso, estava numa estufa, aí lá né, ela estava no meio da estufa, Sim. começou a irrigar, começou a chover neles. Eu falei, tá na chuva é para se molhar, né? Mesma coisa vocês, vão estar lá no Texas, vão conhecer de ponta a ponta do estado o que é principal, porque o Texas, ele é um estado muito seco, né, e quente, é um lugar muito seco e quente nos Estados Unidos, e justamente por isso eles têm um conhecimento, né, de como fazer um manejo adequado, que é muito importante. Se eu não me engano, a raça que eles mais queriam lá é Brahman, né, justamente por conta dessa necessidade local mesmo, e é uma oportunidade para os pecuaristas e para quem fizer parte dessa expedição, aprender nessa imersão mesmo. Isso, mais para o sul do Texas, Uhum. quando é muito quente e úmido, tem bastante gado Brahma. Mas do meio do Texas para cima, que é a principal região que a gente vai visitar, é uma região muito quente no verão, né? Mas chega, por exemplo, a gente agora está frio, agora é inverno nos Estados Unidos, né? Nesse momento agora, essa semana agora, foi uma semana que nevou nas fazendas que a gente Nossa. vai visitar, né? Então faz frio também. E nessas regiões, aí a principal raça é a raça Angus e Uhum. suas cruzas, e raças britânicas. Então, nessa região que a gente vai visitar, que é do norte até o meio, para o meio sul do Texas, a gente vai ver muito mais Angus, muito mais gado britânico do que Brahma. Agora, o Texas está na fronteira com o México. O Texas tem uma pecuária muito grande, tem confinamentos muito grandes. Então, nessas visitas de confinamento, a gente vê confinamentos que estão engordando gado Angus, que estão engordando gado holandês que produzido em fazendas de leite, que é uma tendência muito forte nos Estados Unidos, que é engordar bezerros holandeses, que é engordar bezerros meio sangue holandês e Angus.
por estar perto do México também, tem uma importação de gado do México para os Estados Unidos para engorda em confinamento. Aí esse gado é uma mistureba danada, assim, né? Tem tatu com cobra, vamos dizer assim, né? Mas porque o preço é mais barato, né? Então, os Estados Unidos está passando pelo momento de ciclo de alta de preços. Então, o bezerro está muito caro, a reposição está muito caro, os custos estão muito caros. Isso está pressionando enormemente as margens da pecuária americana. Então, os preços estão mais altos, os custos estão mais altos. Então, é um momento, é uma coisa muito interessante de ver no Texas hoje, que é uma pecuária com margens mais apertadas, com custos muito altos, que demandam uma eficiência, uma competência, processo, padrão, qualidade do trabalho muito grande. É importante, o pessoal que vai viajar com vocês vai aprender muito, mas também eles lá também vão aprender muito com a gente, né? Porque o Brasil também tem essa expertise de lidar com esses momentos. Até boa parte do ano passado inteiro, os pecuaristas brasileiros passaram por momentos que eles precisaram ter esse jogo de cintura para se adaptar também, porque não estava sendo tranquilo, né, gerir uma propriedade justamente por conta do momento, do ciclo da pecuária mesmo. Então, assim, a troca é dos dois lados, né? Eles vão aprender muito com os texanos, mas os texanos também vão poder, se souberem aproveitar, ter a oportunidade de aprender muito com esse conhecimento do pecuarista brasileiro. Que a gente não tem que lidar com a neve, não tem que criar gado na neve, mas, ao mesmo tempo, tem tantas outras coisas que os pecuaristas do Brasil precisam saber enfrentar também. Com certeza, né? O Brasil ele evoluiu demais nesses últimos 20 anos de pecuária. Tem uma mudança muito grande. Assim, há 20 anos atrás, você ia para os Estados Unidos para ver o que ia acontecer no Brasil daqui a 10 anos. E hoje, muita coisa já está par, já tá junto, né? Agora, tem coisas que a gente vai para o Texas. Então, assim, o texano, o americano vem para o Brasil, ele fica impressionado com a cria, com a IATF, com a parte de pecuária e de cria do Brasil. A gente é muito mais avançado que os Estados Unidos em vários aspectos. Agora, o confinamento, a escala, os projetos grandes, isso impressiona muito e tem muito aprendizado, né? Uma outra coisa é a dinâmica de preços e de pressão da pecuária, né? A pecuária americana está muito mais pressionada que a brasileira, no sentido de redução de rebanho. O rebanho brasileiro é estável, crescendo. O rebanho vem diminuindo, tem 70 anos, né? E ele segue diminuindo. Então, isso está pressionando muito a produção, está pressionando muito o custo da redução de bezerro. Isso, quando você vai para um lugar que tem mais dificuldades que o Brasil em alguns aspectos, a gente pode aprender com esses desafios. Então, eu gosto muito de ver as pessoas irem para o Texas e irem com o objetivo de aprender muita coisa, e muitas vezes estão pensando, será que eu vou comprar uma fazenda nos Estados Unidos? Será que eu vou vender uma fazenda minha aqui no Brasil e comprar nos Estados Unidos? E todas as vezes que eu fui, que tinha gente com essa visão, quando eles voltaram, a cabeça deles era, puxa vida, voltei gostando mais aí, né? Estou mais animado, estou mais motivado, renovei minha ambição, renovei minha vontade, renovei minha fé de que eu vou fazer isso aqui funcionar, porque eu vi lá nos Estados Unidos que eles não têm uma série de problemas que o Brasil tem, não vou falar de política, né? Mas eles têm uma série de outros desafios que são muito diferentes, são muito grandes. Então, vou continuar no Brasil, vou trabalhar no Brasil e vou trazer esse aprendizado, essas reflexões que eu estou trazendo do Texas para aplicar na minha fazenda, na minha região, no meu mercado. Não tem como fazer uma comparação direta, né? Até injusto você querer fazer uma comparação direta entre qualquer que seja a pecuária, né? Seja Brasil, Estados Unidos, Brasil e Europa, não são realidades iguais, né? Mas uma dúvida minha mesmo, uma curiosidade que eu fiquei agora, por que está diminuindo desde há 70 anos a pecuária lá nos Estados Unidos, na região, o rebanho? Porque produzir bezerros é caro, demorado e difícil. Então, o Brasil tem chuva, o Brasil tem capim, o Brasil tem uma abundância de áreas tropicais extremamente produtivas para a produção de forragem que os Estados Unidos não têm. Essas áreas que têm chuva, que têm produção de forragem, elas estão dedicadas à produção de grãos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm muitas áreas de deserto, tem muitas áreas de montanha, tem muitas áreas que têm uma baixíssima produtividade. E é nessas áreas que a pecuária de cria está instalada nos Estados Unidos.
Então, com o passar dos anos, o rebanho americano vem diminuindo por causa disso, né? A gente esquece, porque a gente é muito bom em fazer bezerro, a gente é muito bom em fazer pecuária de cria, mas pecuária de cria é uma atividade muito difícil, muito complexa, muito custosa, né? Então, essa é a grande tendência que vem pressionando a pecuária americana nas últimas décadas. Por isso que a pecuária americana hoje, ela depende, muitas vezes, de importação de gado de reposição do Canadá, de importação de gado de reposição do México, de bezerros, filhos de vacas leiteiras para serem confinados em confinamento de gado de corte, e a tendência mais moderna dos Estados Unidos, que tem muito brasileiro interessado em entender e conhecer, que é o chamado beef on dairy, que é carne no leite, que é você fazer uma parceria com uma grande fazenda de leite, e nas vacas que eles não precisam produzir novilhas de reprodução, você pega essa vaca holandesa, puro sangue, e você insemina com Angus. E aí você produz um bezerro que é meio sangue Angus, meio sangue holandês, tem uma heterose enorme, tem uma qualidade genética muito alta e é um bezerro que vai ganhar muito peso, que vai produzir uma carne de excelente qualidade. Aí você coloca esse bezerro num confinamento dedicado, e aí você produz de uma forma muito eficiente, muito veloz, uma carne de altíssima qualidade. O detalhe, esse bezerro meio sangue holandês, meio sangue Angus nos Estados Unidos, vale peso de ouro, né? Então, também está muito valorizado, porque o bezerro, em todos os aspectos, está muito escasso. É isso, no fim das contas a gente tem que jogar com as peças que a gente tem, né? Aqui no Brasil a gente se adaptou com a realidade que a gente tem. E aí foi trabalhando no melhoramento genético e seleção genética para conseguir o melhor resultado. Lá também, o que eles têm em mão são XY, então a partir dali eles vão atrás de melhorar e evoluir. É bom que por um lado, na verdade é ruim que por um lado tem toda essa pressão, mas por outro lado é bom porque desenvolve o jogo de cintura, né? E a necessidade de se adaptar. Com certeza, toda evolução, todo progresso vem das restrições, vem das dificuldades, vem dos desafios, não tem dúvida. Inclusive, não sei se tem relação direta, né? Mas enquanto estava me preparando aqui para conversar com você, vi bastante sobre a questão da estrutura, como ela é estratégica, a relação entre terminamento frigorífico e escoamento da carne lá no Texas. Porque tudo isso ajuda a reduzir um custo de produção que talvez ele não tenha uma margem tão grande, né? Então, justamente por isso, o que acaba faltando às vezes no Brasil, porque a gente sabe que o nosso país é muito grande, né? Nosso transporte é feito majoritariamente por rodovias, então acaba faltando um pouco essa agilidade e essa boa coordenação entre todos os elos no Brasil, mas lá, por outro lado, é uma coisa que é bem avançada pelo que eu vi nas pesquisas, é isso mesmo? Com certeza. Uma coisa chave, assim, de Estados Unidos e de Texas em especial, né? Texas é o maior estado dos Estados Unidos, é que os Estados Unidos ele é uma aula. Ele dá uma aula ao vivo, 24 horas por dia, de marketing, de eficiência, de operações, de processos e de sistemas. Então, você está nos Estados Unidos, você está no Texas, você está visitando fazendas, você está visitando confinamento, você está visitando frigorífico, a gente vai ver escala. Tudo no Texas é grande, né? Tem até o slogan do Texas é Everything in Texas is bigger. Tudo no Texas é maior. O estado é maior, as caminhonetes são maiores, o posto de gasolina é maior. Tem uma rede de posto de gasolina que chama Buc-ee's, que a gente para lá, que tem 100 bombas de gasolina no mesmo posto. É tudo gigante, é tudo em escala. Aí a gente vai visitar um frigorífico que abate 5.000 cabeças por dia. Aqui no Brasil, um frigorífico que abate 1.000 cabeças por dia é um frigorífico médio grande. Não tem nenhuma planta de 5.000. A 5.000 nos Estados Unidos é o padrão dos frigoríficos de escala. Então, o confinamento, uma planta de 70.000, de 100.000 cabeças de capacidade estática nos Estados Unidos é um tamanho médio grande. Aqui a gente tem um ou outro projeto dessa escala. Então, eles têm uma escala muito maior. E essa escala exige eficiência, exige processo, exige rotina. E esse é o grande aprendizado americano, assim, a gente aprender a ter processo, a ter rotina, a ter uma escassez brutal de mão de obra, uma mão de obra muito mais escassa que no Brasil e muito mais cara que no Brasil, né? Além disso, a mão de obra não fala nem a sua língua, né? Aqui no Brasil a gente contrata pessoas brasileiros que falam português, né? Lá o americano é um americano que fala inglês, americano em geral não fala outra língua.
e eles contratam o quê? Mexicano, pessoas da América Central, muitos brasileiros para trabalhar nas fazendas. Então, muitas vezes você contrata uma pessoa que não fala nem a sua língua. E aí uma outra coisa muito curiosa de Brasil é que o Brasil é uma potência na pecuária, é uma potência no agro. E o Brasil tem dominado também academias, as universidades americanas. Tem muitos brasileiros que foram estudar em universidades americanas e se tornaram pesquisadores e professores. Então, nessa viagem, a gente visita 3 universidades. E dessas 3 universidades, uma a gente visita um laboratório de qualidade de carne, e nas outras 2 universidades a gente visita o que tem de melhor em pecuária de corte, em pesquisa, em extensão, e quem recebe a gente são professores brasileiros que têm vivência em pecuária brasileira, mas estão morando no Texas há décadas, são professores extremamente renomados, que vão trazer uma palestra, um seminário, a visão da pecuária do Texas, a visão da pecuária dos Estados Unidos, as novas tecnologias da pecuária americana, com a visão de um brasileiro, explicado em português, apresentado em português. Então, isso é uma dinâmica muito nova e muito interessante, que é as grandes cabeças da pecuária americana nas universidades hoje tem muitos brasileiros fazendo muito bonito, né? Outra coisa curiosa da viagem é que muita gente fala, Miguel, eu preciso falar inglês para fazer essa viagem? Essa viagem ela foi desenhada para que você, mesmo não falando nada de inglês, aproveite muito. E 80% das pessoas que vão na viagem não falam inglês. Eu vou traduzir todas as palestras, todas as visitas, todas as conversas, dar ajuda para comprar o iPhone na loja da Apple, até pedir a carne no restaurante ou fazer pergunta para o professor, você vai ter uma ajuda nossa para aproveitar ao máximo. Miguel, então quem está assistindo a gente aqui gostou dessa expedição, quer participar, as inscrições estão abertas ainda, né? Sim, e aí o pessoal pode encontrar por onde? Está no último mês aí de inscrição. Então, qual com o site, qual canal de comunicação que eles podem encontrar, falar com vocês para se inscrever e tirar mais dúvidas? Maravilha. Você pode acessar o site beefpoint.com.br, que está aparecendo na tela, e se você acessar /Texas25, já entra na página direta da viagem. Ou você pode me chamar no Instagram, no @mcavalcante, com I no final, né? O M de Miguel e Cavalcante com I no final. Também você pode me chamar lá e eu te mando as informações sobre a viagem técnica. Uma novidade também, tem um amigo e parceiro, também é amigo e parceiro da Terra Viva, e um amigo nosso de longa data, que é o Roberto Barcelos, que provavelmente é o maior nome da produção e comercialização de carne de alta qualidade no Brasil, que ele é também um guia convidado dessa viagem. Então, essa viagem em especial, vamos participar, eu e o Roberto Barcelos, como guias técnicos, trazendo a nossa visão, a nossa experiência, a nossa bagagem durante todas as visitas. Então, tem mais um detalhe aí, que não é um detalhe, é uma aquisição de peso, vamos dizer assim, do nosso time aí, uma pessoa muito especial, que é muito bacana, que é uma companhia muito agradável e que a gente já fez inúmeras viagens juntos. Eu revisei com ele outro dia, a gente já foi junto para o Texas, para o Uruguai, para o Kentucky, para o Colorado, para Nova York, sempre visitando pecuária e visitando carne de qualidade. Então, se você quer mergulhar nesse mundo da carne de qualidade, o Texas é um lugar para se aprender muito sobre isso, de ponta a ponta, da genética à steakhouse, e o Roberto Barcelos vai agregar muito nessa viagem em relação a isso. Então, vocês já estão convidados para voltar, falar aqui com a gente quando vocês voltarem da viagem, para contar o que foi vivido, o que foi aprendido, porque mesmo que vocês já tenham feito 7 edições, cada viagem é uma, né? Cada viagem traz um aprendizado. Então, vocês já estão convidados para voltarem aqui com a gente, se quiser vir até aqui no estúdio, para contar como foi, então, essa edição, tá bom? Maravilha, vai ser um prazer. Até uma próxima. Então, um bom trabalho e uma boa viagem para vocês. Obrigado, João. Um abraço. Abração. Até mais.